Agora, pode ser que no seu caso concreto não há urgência, não há um perigo da prova perecer. Essa prova pode ser produzida agora, mas pode ser produzida também lá na ação principal. Pode ser produzida futuramente, sem que haja nenhum prejuízo quanto à produção da prova. Bom, então aí estamos diante das situações em que o código diz que há uma ação probatória autônoma sem a urgência, sem o requisito da urgência. Em que situação é autorizado, tem justa causa, tem interesse de agir, de ajuizar uma ação probatória autônoma sem o perigo da demora? O código traz inúmeras, mas vamos aqui nos ater às principais. O código traz, no inciso 2 do artigo 381, a justificativa de produzir uma prova sem a urgência. Para quê? Para que essa prova produzida leve como consequência a composição entre as partes, o acordo. Então imagine que eu quero fazer um acordo com o meu adversário, mas para isso eu preciso produzir uma prova que vai levar ao valor desse acordo. Vamos imaginar um acidente de trânsito em que eu sei que eu agi com culpa, que eu estou errado e eu tenho a consciência que eu tenho que indenizar a outra parte. Mas nós não chegamos a um consenso quanto ao valor do prejuízo. Eu posso ajuizar uma ação probatória autônoma para produzir uma prova pericial, para a perícia constatar o prejuízo do outro interessado, e com a prova produzida eu faço acordo, eu faço a proposta de acordo. É o que está lá no artigo 381, inciso 2. E nós temos a terceira justificativa, a terceira justa causa, que é, e aqui é muito importante, olha só, olha o que o código diz. O código diz assim: você, autor, você tem interesse de agir, de ajuizar uma ação probatória autônoma e produzir uma prova sem urgência, quando essa prova produzida vai orientar se a ação principal deverá ou não ser ajuizada. Ou seja, eu quero produzir uma prova para que eu tenha uma segurança para ajuizar ou não uma ação principal. O código diz que há interesse jurídico nisso. E aqui eu tenho que fazer um parênteses. Muitos dos meus alunos me relatam que eles ajuizaram uma ação probatória autônoma para produzir uma prova fundamentado no inciso 3 do artigo 381. Ou seja, ele justifica para o juiz: olha, eu quero produzir essa prova porque depois da prova produzida eu vou analisar se justifica ou se eu evito ajuizar a ação principal. E a ação principal vai ser essa. Indica qual é a ação principal. E o juiz, quando ele analisa essa petição inicial, o juiz determina que o autor emende a petição inicial para justificar o interesse de agir, porque o juiz entende que essa prova pode ser produzida na ação principal. E se essa prova pode ser produzida na ação principal, o autor não tem interesse de agir ao ajuizar a ação probatória autônoma. E aí ele determina a emenda, né, para que o autor esclareça isso, e depois que o autor esclarece, o juiz vai e indefere a petição inicial por falta de interesse de agir. Olha, com todo respeito, né, a gente sempre analisa todas as situações com muito respeito, mas fundamentar o indeferimento de uma ação probatória autônoma sobre a justificativa de que aquele meio de prova pode ser produzida na ação principal, portanto o autor não tem interesse de agir, de ajuizar a probatória autônoma, isso não se justifica. Não se justifica porque o artigo 381, inciso 3, autoriza. O interesse de agir é justamente produzir a prova para que depois de produzida, analise se vale a pena ou não ajuizar a principal. Eu sei
que eu posso produzir a ação principal e que lá na ação principal eu posso produzir a prova. Eu sei, mas é justamente isso que eu quero saber, se vale a pena ou não ajuizar a principal. Por isso que eu quero antecipar a produção da prova. E o 381, inciso 3, me dá literalmente o interesse de agir para isso, a justa causa. Então, nesse caso, com todo respeito, uma decisão, uma sentença que extingue a ação probatória autônoma sobre a alegação de falta de interesse de agir, porque a prova pode ser produzida numa futura ação principal, não se justifica. Não se justifica. Bom, então, esses são os principais fundamentos jurídicos que você vai se utilizar no seu caso concreto, dependendo de cada situação, se tem urgência ou não. Se tem urgência é o inciso 1, se não tem urgência, pode ser para fazer um acordo ou pode ser para que você tenha ciência se vale a pena ou não ajuizar a ação principal. Inciso 2, inciso 3. Muito bem, já mostrei para você o primeiro requisito da petição inicial, que é o fundamento jurídico.